Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa que estará disponível no repositório do aplicativo do Centro de Mídias aí para quando vocês quiserem consultar esse conteúdo. Então vamos ver o título da aula de hoje? Olha só. Jogos e brincadeiras. Vamos conversar então um pouquinho sobre esse tipo de texto, de jogos e brincadeiras. Aqui estão as habilidades para os colegas professores. Então, temos 3 habilidades que vão englobar essa aula, que diz respeito à leitura e compreensão, a conhecer a estrutura desse tipo de gênero, de textos instrucionais que trazem instruções de jogos e brincadeiras, e também estabelecer aí expectativa em relação ao texto. Então, o que o texto traz, entender a ideia do texto, então, através da leitura e compreensão. Então, os objetivos da aula de hoje: leitura e compreensão de texto instrucional, bem como identificar características do gênero. Por meio da leitura e dos conhecimentos prévios referente ao gênero textual, estabelecer expectativas em relação ao texto. Então, o texto que nós vamos trabalhar, ele tem tudo a ver com as atividades que está no material do Currículo em Ação, do Ler e Escrever Sociedade e Natureza. Então, temos aí no caderno do estudante, do terceiro ano do ensino fundamental, volume 1, atividades de leitura aí na página 10, que tem tudo a ver com a aula que nós vamos assistir agora. Então, nesta aula, vamos realizar a leitura de um texto instrucional e identificar características do gênero. Então, pensando aí só nesse tipo de texto, né? Nesse gênero textual, textos instrucionais, o nome já diz, vai trazer instruções para você de alguma coisa. No caso da nossa aula, são jogos e brincadeiras. E aí eu já pergunto, será que você lendo o texto, você lendo as comandas do texto, os direcionamentos, as instruções que o texto vai trazer, você saberia me dizer qual seria o jogo, qual seria a brincadeira? Legal, importante entender essa ideia do texto, não é? Então vamos à leitura. Olha só, leia o texto. Então o texto já é bem objetivo, já com tópicos claros. Participantes. A partir de 3 participantes. Objetivo: encontrar todos os participantes escondidos. Como brincar? Um dos participantes fica de costas para o grupo, de olhos fechados, e começa a contar até 10, bem devagar, para que os demais possam procurar um lugar a fim de se esconder. Quando contar até 10, deve-se certificar se todos se esconderam e perguntar: posso ir? Se ninguém responder, significa que todos estão escondidos e então já pode procurá-los. Quando encontrar alguém, corra até o lugar em que contou até 10 e diga 1, 2, 3, o nome da pessoa que encontrou. Se o participante encontrado chegar primeiro, diz 1, 2, 3 e o seu nome. O primeiro a ser encontrado pelo perseguidor é o próximo a perseguir. Então, essas foram as instruções do jogo que a professora trouxe. E aí, vocês já sabem qual é o jogo? Vamos para umas perguntas aí para compreender melhor o texto e também entender um pouquinho mais sobre essa estrutura desse estilo de gênero. Vamos lá. Olha só, discussão sobre o texto. Você identificou a finalidade das instruções desse texto? Então vamos pensar, texto instrucional, ele trouxe instruções sobre um tipo de jogo ou brincadeira. Vocês conseguiram identificar qual que é a brincadeira? A finalidade? A finalidade já diz, é ensinar um tipo de brincadeira. E qual seria essa brincadeira? Vocês conseguiram identificar? Foi fácil de identificar por meio da leitura e compreensão?
Então, respondendo à primeira pergunta, a finalidade do texto é a ideia principal que o texto traz. No caso aqui, é instruir sobre um jogo, uma brincadeira no caso. Legal, então essa primeira pergunta é respondida. Vamos ver a segunda. Observe a estrutura do texto e destaque as principais características. Então, vamos retornar ao texto. Olha só. Inicialmente, nós podemos olhar aqui no texto, igual a professora já falou, que está numa linguagem bem objetiva, separado em tópicos e com informações destacadas. Participantes, objetivo, como brincar. Se é como brincar, então, a gente já identificou nessa pergunta a finalidade, que é uma brincadeira, instruir sobre uma brincadeira. E quanto à estrutura, nós vimos que é uma estrutura objetiva, está instruindo você a fazer algumas coisas. E como a gente pode ver que ela está instruindo? Olha só, nós podemos encontrar aqui, deixa eu ativar a caneta, olha só, quando contar até 10, deve-se certificar se todos se esconderam e perguntar. Então, vocês viram que todo momento ele está mandando você fazer alguma ação, como que você deve agir durante a brincadeira, como que você deve proceder. Então, essa é uma característica bem forte do texto instrucional, desse tipo de gênero. Ele dá uma voz de comando, então os verbos sempre aparecem indicando uma ação que você deve fazer, que você deve praticar, tipo como se fosse uma ordem, entendeu? Então é bem fácil de identificar as ações que têm que ser executadas nesse tipo de texto. Legal, é uma característica bem marcante do texto de gênero instrucional. Então já observamos a estrutura. E você, estudante que está bem atento à explicação da professora, você prestou atenção que tem uma parte muito importante do texto faltando? Então, vamos voltar aqui na tela. Olha só, qual parte do texto, muito importante para qualquer tipo de gênero textual, está faltando? Isso mesmo, essa barra em azul está indicando que está faltando o título. E como foi identificado a finalidade do texto, que é ensinar uma brincadeira, eu pergunto para vocês, qual brincadeira está sendo ensinada? Está instruindo as regras da brincadeira, o modo como brincar? Vocês conseguiram identificar? Vamos ler algumas partes importantes do texto para ver se vocês identificam. Olha só. Então, quantidade de participantes já fala que é no mínimo 3. Ok. Objetivo, encontrar todos os participantes escondidos. Será que aqui já traz pistas de qual brincadeira é? Olha só. Como brincar? Um dos participantes fica de costa para o grupo, de olhos fechados, e começa a contar até 10, bem devagar, para que os demais possam procurar um lugar a fim de se esconder. Agora ficou muito fácil, hein, gente? Só por essa primeira comanda aqui que explica como que se brinca, eu já posso dizer para vocês, que vocês já adivinharam, né? Que é a brincadeira esconde-esconde. E qual o melhor título para colocar num texto instrucional sobre a brincadeira esconde-esconde? O nome da brincadeira, né? Então vamos lá colocar, porque um texto sem título é um texto sem nome. O título é o nome do texto. Então é muito importante. Se eu quero aprender uma brincadeira, por exemplo, amarelinha, eu não vou ler o texto que ensina a brincar de esconde-esconde. Então vamos lá preencher direitinho o título do texto. Agora sim, com o título correto, esconde-esconde, que foi identificado por meio da leitura do texto, que trouxe aí a finalidade, que era instruir sobre uma brincadeira, e vocês entenderam qual era a brincadeira, que no caso é esconde-esconde, por meio da compreensão, nós colocamos o título, que é uma parte muito importante de qualquer texto. Vamos para a terceira pergunta?
Olha só, o texto não trouxe um item importante. Qual? Então, lembrando que o título do texto é uma parte muito importante de qualquer texto. Então, eu vou deixar essas 3 perguntinhas para vocês responderem aí no caderno de vocês e sempre que vocês quiserem dicas sobre textos instrucionais, vocês podem revisitar essa aula aqui no repositório. Então, olha só, vamos recapitular aí o resumo da aula de hoje, né? Nós falamos sobre características do gênero de textos instrucional, no caso, que traz instruções de jogos ou brincadeiras, que é o título da aula. Trouxemos o texto que instrui sobre como se brincar de esconde-esconde. Observamos que no texto estava faltando o título, que é uma parte importante de qualquer título. Observamos também que nesse tipo de texto, ele traz instruções bem objetivas, separadas até por tópicos ou passo a passo. E aí eu te pergunto, tem outros tipos de texto instrucional que você conhece, além de jogos e brincadeiras? Eu tenho certeza que você já deve ter pensado em vários outros. Por exemplo, manual de instrução de montagem, preparo de algum alimento, como as receitas. Então, todos esses títulos geralmente têm uma linguagem bem objetiva, separado em passo a passo para você aprender e também a questão dos verbos que a professora falou, que os verbos são as ações, né, que você tem que executar. Então, ele traz verbos de comando. Você pegue, você corre, você faça. Muito importante também para identificar isso dentro do texto, qual as ações que você tem que fazer, que são as instruções que o texto está passando. Então, além dessas 3 perguntinhas aí que você pode desenvolver com a sua turma e também no caderno, eu vou deixar também mais uma sugestão de atividade. Vamos lá. Olha só. Pesquise outros textos instrucionais, observe as características do gênero e discuta com a sua turma. Então, olha só, você pode pesquisar outros tipos de brincadeiras e visualizar como que está sendo o comando dessas brincadeiras. Pegue também outros tipos de texto, como manual de instrução, receitas, e observe tudo isso que a professora falou. Será que todos esses textos estão numa linguagem bem objetiva, bem clara, bem simples de ser entendida? Será que todos os textos são separados por tópicos, pelo passo a passo? Vai identificando isso. E também as ações que eu tenho que executar são bem claras? Então essa é a atividade que eu deixo de sugestão para você, hein? Então, aqui pra gente finalizar, até a próxima aula, hein, pessoal? Fica bem legal aí vocês pesquisarem mais sobre textos instrucionais, depois de todas essas dicas que a professora Joyce trouxe para vocês, não é? Então tá bom, aguardo vocês, até a próxima. Tchau, tchau!